Olá, tudo bem? Esse vídeo é para mostrar para vocês como é que a construtora direcional faz a assembleia de implantação do condomínio. Essa assembleia foi dia 19 de junho, agora mesmo, 2024. A assembleia sobre condomínio Select Oasis Residencial, da construtora direcional. Esse condomínio era para ser entregue no mês de novembro de 2023. Nós, eu e minha esposa, fizemos vistoria no mês de setembro de 2023. Só agora, em junho, que fizeram a Assembleia para a implantação do condomínio. Assembleia Geral para a implantação do condomínio de Select Oasis Residencial. Isso que eu queria mostrar para vocês, Então, durou esse tempo todo, como não entregaram no mês de novembro de 2023, e mandaram carta para todo mundo, dizendo que eles têm direito de usar 180 dias. Tem 180 dias que ele tem direito de usar. E 180 dias terminou em maio. Então, na realidade, oficialmente só atrasaram um mês, mas atrasaram, Então, essa Assembleia aí abordaram várias coisas, como eleição de síndico, eleição do Conselho Fiscal, eleição do subsíndico, eleição de quadro administrativo, Tudo isso foi feito dia 19 de junho de 2024, agora mesmo, esse mês ainda, Aí, logo, como está muito atrasado, e já marcaram a entrega da chave para dia 29, são 10 dias depois das eleições do condomínio, marcaram a entrega das chaves. Vamos ouvir o que a Riva, representante da Riva e construtora direcional, explicaram sobre implantação do condomínio, Assembleia Geral de Implantação do Condomínio. Foi muito interessante, vamos assistir até o final. De forma oficial de vocês, em segunda chamada às 17h32, através do meu computador, aqui do horário do meu computador. Estamos então na Assembleia do Condomínio Select Oasis Residencial, no dia 19/6/2024, às 17h32. Sendo que temos 6 itens a serem discutidos aqui na presente tarde. Primeiro deles, CNPJ do condomínio. Segundo, certidão de habite. Terceiro, vistoria na área comum e entrega das chaves. Quarto, apresentação, votação e deliberação das administradoras. Quinto, deliberação e votação da previsão orçamentária. Sexto e último, instituição de condomínio com eleição de um síndico, um subsíndico e um conselheiro. Gente, o audiovisual tem 40 minutos, mas a assembleia ela só finaliza amanhã ao meio-dia. Com isso, é legal que vocês entendam, eu que já fiz muitas assembleias presenciais, que a gente ganha uma escala temporal muito importante para a tomada de decisão. O mais legal, ao finalizar o audiovisual, vocês deem continuidade em leitura aos documentos e depois pratiquem o seu voto. Mas se quiser deixar para votar amanhã, é um direito de vocês. Reforço, depois de votar, é impossível cancelar, substituir voto. Então vai ter lá o nome da pessoa para o que vocês votem, ou da empresa, e depois vai ter um botão de confirmação. Então pense bem antes de votar, para que vocês não tenham nenhum tipo de esforço, em função de um voto equivocado, mas duvido que isso ocorra. Sei que está todo mundo aqui bastante atencioso para fazer o melhor. Bom, para que a gente então comece com o pé direito, vou procurar aqui o Frederico, já o encontrei, vou pedir para que ele ative o som, vou adicionar o destaque dele aqui ao meu lado. Boa tarde,
Frederico, obrigado pelo convite, obrigado pela confiança. Estamos de casa cheia, mais de 300 pessoas aqui nos assistindo. Que legal estarmos aqui num momento tão importante para a vida familiar de cada uma dessas pessoas. Excelente. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Paulo, você me ouve bem? O áudio está legal? 100%, tudo ótimo. Que bom. Boa tarde a todos, pessoal. Como o Paulo adiantou aí, meu nome é Frederico. Eu sou representante aí da Riva Incorporadora, do Grupo Direcional. Falo da área de relacionamento com o cliente, da área também de condomínio, né? Áreas correlacionadas aí. Estou muito feliz de participar desse momento com vocês, da Assembleia de Instalação do Seleto Oasis Residencial, esse empreendimento tão bonito, né? O produto lindo aí da Riva. E antes de dar início aí aos pontos importantes que a gente tem para abordar hoje, eu queria parabenizar a todos pelo momento, né? Pelo momento da entrega do empreendimento, pela conquista do imóvel de vocês. A gente sabe que, independente do objetivo, seja para residir ou para um investimento, é um bem muito grande, é uma felicidade que a gente tem ao conquistar o imóvel da gente. Então, parabéns a todos e nós ficamos muito felizes de poder participar desse momento junto com todos vocês. Paulo, você, por favor, compartilha com a gente a apresentação? Agora, estou compartilhando aqui. Quero lembrá-los, né, Frederico, aproveitar aqui o direito da fala, e isso que eu estou compartilhando está lá liberado, eu compartilhei errado, mas está lá liberado, o documento está liberado na própria plataforma, né? Então, quem já está logado, quiser ver diretamente, né, do seu computador, seja porque está um pouco pequeno, né, algo do tipo, fiquem à vontade para baixar e também acompanhar diretamente do seu aparelho. Só um minutinho que eu tinha aberto errado e aí eu estou me corrigindo aqui. Obrigado, Paulo. Importante para o pessoal conseguir consultar essas informações mesmo. Agora foi, está aparecendo. Então vamos lá, pessoal. São vários pontos que a gente tem para abordar hoje, pontos muito importantes para esse momento de fato da entrega do empreendimento. Eu vou passar cada um deles explicando para vocês um pouquinho, explicando o status de cada um deles. E aí eu gostaria de iniciar a minha fala abordando aí sobre o CNPJ do condomínio. A gente sabe que o CNPJ é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, né, do condomínio junto à Receita Federal. Ele tem várias funcionalidades que são importantes para a vida do condomínio como um todo, como, por exemplo, contratação de pessoal, abertura de conta bancária, informar para a Receita que o condomínio é uma pessoa jurídica e tem um representante legal, realizar a troca de titularidade das contas de consumo, enfim, são várias finalidades e a Direcional e a Riva, né, já está em trâmites para que o CNPJ do condomínio de vocês seja emitido o quanto antes. Já existe um processo em aberto junto à Receita e assim que o CNPJ for emitido, ele vai ser disponibilizado para o síndico eleito, né, na Assembleia de vocês e também para a administradora, ok? E aí, tendo emitido o CNPJ, fica a cargo aí do síndico, como uma das primeiras responsabilidades, realizar a troca de titularidade das contas de consumo do condomínio, ok? Então, como está aparecendo aí para vocês na apresentação, fica definido aí que após a emissão do CNPJ, o prazo é de 30 dias para que essa alteração das contas de consumo seja realizada. Pode seguir, por favor, Paulo. E aí, falando do habite do empreendimento de vocês, eu vi que muitas pessoas perguntaram, né, até aqui no chat. Eu sei que esse é um assunto muito importante, mas antes de falar de como está o status do habite do empreendimento de vocês, eu gostaria de explicar para quem não sabe que o habite é uma certificação emitida pela prefeitura, atestando que o empreendimento de vocês é habitável, é seguro, que ele foi entregue de acordo e seguindo, né, o projeto que foi apresentado
e aprovado pela prefeitura no início da construção. Então, é um documento que, sem ele, a gente não tem entrega, né? É necessário que haja a emissão da BITSE para a gente poder dar sequência à entrega da unidade de vocês. E uma notícia muito boa é que o ABITSE já foi emitido, ele foi emitido recentemente, né? A data está aparecendo aí para vocês, 14 de junho. Nós disponibilizamos agora no final da tarde para todos vocês o documento do ABITSE na íntegra no portal do cliente, o Pode Morar. E aí eu gostaria de abrir um parênteses aqui, porque vocês vão me ver falando muito do Pode Morar, que eu acredito que vocês até já conheçam, que é a ferramenta que o cliente tem para abrir solicitações, consultar financeiro, verificar alguns documentos, acompanhar a obra. Então, o ABITSE de vocês também está disponível lá pelo Pode Morar, ok? Pode seguir para a próxima página, Paulo. Não tem como a gente falar de ABITSE e não falar da entrega, né? Esse é o momento mais esperado por todos, a gente sabe da ansiedade. E antes de falar da entrega efetiva das chaves, eu gostaria de abordar a vistoria da área comum, que é uma das etapas para que a entrega ocorra. A vistoria da área comum ela é muito similar à vistoria que vocês realizaram na unidade de vocês. É o momento que é realizado pelo síndico, tá? E é o momento para o síndico atestar e conferir que as instalações de área comum estão todas dentro das normas, tudo certinho, tudo de acordo com o projeto. Essa vistoria já tem data definida, ela vai acontecer no próximo dia 28 de junho, tá? Numa sexta-feira. Então é importante que o síndico que for eleito durante essa assembleia de vocês tenha ciência, né, e disponibilidade para essa data. A vistoria ela é muito importante, ela é um momento que a nossa equipe de engenharia vai estar disponível, acompanhando o síndico durante todo o percurso dentro do empreendimento, para que ele faça uma vistoria completa, plena, tudo certinho. E aí, realizada a vistoria da área comum, a gente vai para a entrega de chaves, o assunto mais esperado. A entrega de chaves de vocês também já tem data definida. O evento de entrega vai acontecer no dia 29 de junho, ok? Vai ser num sábado. Nós estamos preparando para vocês um evento muito especial para que vocês possam, de fato, comemorar esse momento, comemorar as chaves de vocês, comemorar o imóvel de vocês. A gente sabe que houve um processo longo até chegar nesse momento, mas finalmente chegou, né? Então, comemorem mesmo, já temos uma data. É importante reforçar que, para receber as chaves no dia 29 de junho, pessoal, é necessário o agendamento pelo Pode Morar. Esse agendamento ainda não iniciou. Nós vamos abrir a agenda nos próximos dias, antes da data da entrega, e nós vamos informar todos vocês por meio de um comunicado oficial, informando que a agenda está aberta. Recebendo esse comunicado, vocês já podem entrar lá no Pode Morar, acessar normalmente e fazer o agendamento de vocês. A entrega no dia 29, ela será feita mediante esse agendamento. E é importante reforçar também que a entrega ela vai acontecer para todos os clientes que estão aptos. E o que isso significa? Significa que esse cliente precisa estar em dia com as suas obrigações contratuais, seja relacionado à documentação ou seja relacionado ao financeiro. Então, caso quando a agenda for liberada, você acesse o Pode Morar e não consiga fazer o agendamento, apareça um erro ou o agendamento não siga, é possível que haja alguma pendência. E aí, nesses casos, nós pedimos para que vocês entrem em contato conosco nos nossos canais oficiais de atendimento para entender qual que é essa pendência, poder regularizar e aí seguir com o agendamento de entrega de chaves normalmente, ok? Pode seguir para a próxima página, Paulo. E aí, com as chaves em mãos, né, vai ser o momento que vocês vão começar a se programar para mudanças, começar a se programar para realizar algumas reformas ou melhorias. E aí, para isso, nós preparamos um manual consultivo, que é o Manual do Proprietário. Esse é um manual muito completo, rico, com muitas informações técnicas que a nossa equipe preparou para vocês.
Ele abrange desde prazo de garantia, projetos, plantas, materiais utilizados no empreendimento, orientações sobre manutenção preventivas, enfim, várias informações que são muito importantes para vocês. E esse manual também vai estar disponível no Pode Morar até a data da entrega de chaves. Então, não deixem de consultar, é um material muito completo. E aí eu gostaria de reforçar também que, além da possibilidade de acessar esse material pelo portal do cliente, pelo Pode Morar, vocês também vão, quando vocês entrarem no apartamento de vocês vão ver uma etiqueta colada no quadro de energia, igual está aparecendo aí para vocês na apresentação, com um QR Code. Vocês vão poder ler com o celular de vocês, por exemplo, e ser direcionados a um site onde vocês vão conseguir baixar tanto o manual do proprietário quanto os projetos completos. E aí esses projetos são hidrossanitários, elétricos, projetos de telefonia, enfim, todos os projetos vão estar disponíveis para vocês, ok? Pode seguir para a próxima página, Paula. Falando do manual do proprietário, a gente sabe que nesse primeiro momento surgem algumas dúvidas com relação a consumo de água, energia, e aí a gente preparou aqui algumas primeiras orientações para vocês também com relação a essas instalações. Falando da água, cada unidade possui previsão para a instalação de hidrômetro para medição de consumo individual, e aí a gente sempre recomenda que, acessou o apartamento, é necessário que você abra o registro geral do apartamento para que você consiga consumir a água normalmente, ok? Esse registro está localizado junto à previsão de hidrômetro e os registros de gaveta, perdão. E aí, falando da energia, cada unidade de vocês possui um sistema elétrico independente, e aí fica a cargo de cada proprietário solicitar a ligação de energia junto à concessionária local, tá? Essa solicitação, ela precisa ser feita mediante a apresentação de documentos do imóvel e documentos pessoais de cada proprietário. Falando do gás, cada unidade será abastecida com gás natural canalizado subterrâneo e será entregue com ponto de gás para fogão na cozinha. O gás será proveniente de rede pública e fornecido pela concessionária Gasmig. E aí algumas outras dúvidas que vocês podem ter, falando de estacionamento, né? O empreendimento possui um total de 643 vagas, isso está previsto na convenção de condomínio de vocês também, e todas as unidades, cada uma das unidades de vocês, possui direito à utilização dessas vagas, conforme a convenção de condomínio. Falando de reforma, né, algumas pessoas têm o desejo de fazer algumas melhorias ou obras dentro do apartamento, se julgarem necessário, né? E aí nós sempre recomendamos a leitura do manual do proprietário, que é esse material que eu mencionei anteriormente. Nesse material tem as informações do que pode e o que não pode ser feito na unidade de vocês, então a gente recomenda que vocês façam essa leitura antes de iniciar qualquer intervenção na unidade de vocês. E caso vocês leiam o manual do proprietário e alguma dúvida técnica não tenha sido esclarecida, não tenha ficado clara, vocês podem abrir uma solicitação pelo Pode Morar na categoria Esclarecimentos Técnicos. Nossa equipe vai receber a dúvida, entender ela e responder para vocês com todas as informações que vocês precisam, ok? Pode seguir, Paulo, por favor. A apresentação da administradora, esse é um dos principais assuntos para hoje, né? Essa assembleia está acontecendo principalmente para isso, para que vocês façam a escolha de qual vai ser a empresa que vai acompanhar a administração do condomínio de vocês daqui para frente. Essa é uma escolha que precisa ser feita com assertividade, com calma, né? E como o Paulo mesmo mencionou, hoje tem algumas empresas, são 4, se eu não me engano, perdão, que estão participando aí da votação. Então, todas as apresentações delas estão disponíveis para vocês, o orçamento que elas disponibilizaram para a gente. Então, façam a leitura desses materiais com calma,
para fazer a melhor escolha, tá? A administradora, ela tem um papel fundamental no condomínio, ela auxilia em questões burocráticas, financeiras, fiscais, questões legais do condomínio. Então, de fato, precisa ser uma escolha assertiva. E aí eu gostaria de reforçar também que a escolha da administradora de vocês, ela é feita por vocês, a Direcional e a Riva não tem uma administradora, a gente não tem nenhum tipo de parceria ou algum ganho com isso. Então, é uma escolha de vocês, que vocês devem fazer, baseado no que é melhor para a realidade do condomínio de todos. Pode seguir, Paulo. E aí, falando também da eleição do corpo diretivo, né? Hoje vocês vão eleger um síndico, um subsíndico, 3 membros efetivos e 3 membros suplentes para o Conselho Fiscal. Todas as pessoas que se candidataram vai estar disponível para vocês aí na plataforma também, para que vocês avaliem a apresentação de cada uma delas. O síndico, ele tem um papel fundamental na vida do condomínio. Ele é o representante legal, responde pelo condomínio e é uma pessoa que vai estar com vocês aí no dia a dia, entendendo quais são as necessidades do condomínio. Precisa ser uma escolha clara também, uma escolha bem definida. Então, façam uma boa escolha. É necessário que haja essa eleição, né, para que o condomínio de vocês comece aí com tudo que precisa. E aí eu gostaria de finalizar informando para vocês que essas informações elas vão estar disponíveis na ata da Assembleia. A gente sabe que são muitas informações, mas vocês vão poder consultar elas através da ata. E após a eleição da administradora, né, a gente vai enviar a ata para que eles façam o registro desse documento, ok? Gostaria de parabenizar a todos novamente. Parabéns por esse momento, parabéns pela entrega de chave de vocês. Aguardem esse evento aí que já tem data e vai ser muito bonito, um momento de celebração. Vou estar lá presente com vocês e espero ver todos recebendo as chaves e vivendo esse momento de felicidade. Obrigado, Paulo, pela condução até agora. Pode continuar seguindo aí muito bem, como você está fazendo. Obrigado, Frederico. Obrigado pela confiança novamente. Parabéns pela organização de todo o evento. Espero realmente poder conduzir da melhor forma possível, levando informação a mais de 330 pessoas que estão aqui nos assistindo. Gente, vou aqui seguir. O meu objetivo é ser estou sendo redundante, peço desculpa, mas é ter objetividade, levar a melhor informação para vocês e respeitar o tempo que falamos aqui, para que todos possam sair daqui com a melhor informação possível. Bom, o Frederico bem falou, vou dividir tela de novo com vocês, vou fazer isso durante algumas vezes, é necessário, tá? Para que a gente possa ir visitando os ambientes, para que vocês possam ir aprendendo a conduzir diretamente toda a disponibilidade que é feita nessa Assembleia. Então, eu estou aqui agora na plataforma oficial da Assembleia. Primeiro, entrar aqui na discussão. Aqui ao lado, nós temos o convite, para quem entrou primeiro aqui, para depois ir para o Zoom, ele pode vir aqui, entrar aqui no link do Zoom e acessar a sala. Esse link aqui, quando finalizar aqui, depois de uns 20 minutos, eu vou processar a gravação, né? O Zoom processa a gravação, eu substituo esse link do ao vivo pelo link da gravação. Então, quem chegou no meio, quem a internet interrompeu, perdeu alguma coisa, quiser reassistir, vai bastar entrar e recuperar um link aqui da gravação. Isso vai demorar uns 20 minutos do encerramento. Um dos documentos que falamos, gente, está aqui, a Convenção de Condomínio. CNPJ do condomínio, como falou, está por emitir. O habite do empreendimento emitido está aqui. Mais abaixo, tem as orientações bem já manifestadas aqui pelo Frederico, sobre vistoria da área comum, a apresentação da votação no sentido da administradora, passa a ser aqui, então, o item que eu vou estar apresentando de forma mais detalhada a vocês. Eu brinco, gente, que nessa hora é como se a gente estivesse fazendo assim, cortando o cordão umbilical de vocês. Vocês estão deixando agora de ser um promissário comprador de uma unidade ainda em construção, deixa de ter o aspecto cliente
e vendedor, né? Comprador e vendedor. E agora eu começo a falar com vocês na figura do condômino, o dono da coisa, o dono do imóvel, a pessoa que vai buscar ter a sustentabilidade do imóvel, a sustentabilidade do empreendimento, para que vocês possam ter a melhor vida condominial. Neste item, nós temos aqui 4 apresentações. São as 4 administradoras que se colocaram à disposição para melhor servi-los. Todos esses documentos que eu falei, os documentos é isso aqui em azul, tá? É um PDF. Então, eu vou pedir para que vocês, todos, cliquem no documento, baixe, seja no seu computador ou no celular, e faça a leitura dessas documentações. Aqui, vocês vão perceber, cada empresa tem um estilo de trabalho. Algumas são mais digitais, outras são mais analógicas, uma fica mais próximo do condomínio, a outra fica mais distante. E aí vocês vão entender o que é importante para você individualmente. Então, se fosse eu ia falar assim, pela minha característica eu sou mais digital, vou lá avaliar uma empresa que realmente atenda essa minha perspectiva digital. Faça um adendo, fora escolher pela apresentação comercial qual é aquela que vai melhor te servir, vai ter que unir uma segunda informação, que é a previsão orçamentária do condomínio. Estes são os únicos documentos em Excel. Então, alguns celulares não têm o Excel. O celular que tenha Excel, vocês poderão ter dificuldade na leitura do documento. Qual seria essa dificuldade? Poxa, são números, ficam muito pequenos para mim, e aí o que eu faço? Então, abra um momento onde vocês consigam ler num computador e abra os 3 documentos, comparem os 3 documentos. Então, eu vou abrir um qualquer, para mim tanto faz se eu estou abrindo a empresa A, B ou C. Eu estou abrindo uma das opções. Por que eu falo isso? Porque a minha intenção aqui não é defender a empresa, não é falar bem ou mal da empresa A, da B ou da C. É simplesmente falar conceito com vocês. Eu não sei se eu abri o Excel e eu não sei se acompanhou. Então, eu parei de dividir tela e vou dividir tela de novo com vocês. Me dá um minutinho, só para eu fazer o ajuste aqui do Excel. E aí eu vou dividir de novo a tela do Excel com vocês. Eu vou ler uma das 4 previsões juntinho com vocês. O meu objetivo ao fazer isso, gente, é simplesmente que a gente possa entender, porque eu acredito que a previsão é o ponto mais delicado aqui do nosso bate-papo. Eu tenho a certeza que nós, entre vocês, 350 pessoas quase, nós vamos ter pessoas que já foi síndico, que já foi conselheiro, que já foi subsíndico, que já trabalhou numa administradora, mas na maioria nós vamos ter pessoas que são marinheiros de primeira viagem e morar em condomínio. Isso posto, falar de uma previsão orçamentária, de um prédio do tamanho que é o empreendimento de vocês também, outro adendo que eu faço, né? O tamanho do empreendimento realmente, ele também gera uma complexidade. Então, eu prefiro fazer essa leitura com vocês para que a gente possa sair daqui com o entendimento do conceito. E aí depois vocês terão que abrir as demais previsões e também esmiuçá-las para que vocês possam também obter as informações das outras empresas também. Então, eu abri uma empresa qualquer e vou fazer leitura com vocês. Primeira situação que eu coloco em tela. Observe que está escrito aqui proposta básica. Olha aqui, nós temos 4 janelas nesse Excel. Proposta básica, valor da fração. Proposta completa, valor da fração. Primeiro conceito que o Paulo vai explicar. O que é básico e o que é completo. Por experiência, é certo afirmar que num empreendimento novo, nós vamos ter uma ocupação gradativa. Ou seja, vai entregar a chave no dia 1º de julho, um sábado. Eu tenho certeza que, mediante a quantidade de unidade, vai ter lá 5, 6 unidades que vão precisar mudar de imediato na semana seguinte. Ou porque paga aluguel, ou porque desocupou, ou acabou o contrato na outra residência, mas vai ter um número que vai ter uma mudança imediata. Outros vão reformar, outros vão reformar e pintar, outros vão reformar, pintar e mobiliar, outros vão ainda colocar o planejado. Tudo isso vai gerar uma ocupação gradativa.
Então eu vou falar assim, no primeiro mês vai ter uma ocupação de 10% a 20%. Depois de 60 dias vai chegar a 35%. 90 dias vai chegar a 45%. Isso é o que é mais comum. Lógico que entre vocês, a realidade do Oasis pode ser uma realidade diferente. Mas, na média, vocês vão atingir esses percentuais que eu falei. Então, é certo dizer que a proposta básica, pelo menos foi o que pedimos para todas as administradoras, era imaginar uma ocupação de até 50%. E a proposta completa, uma ocupação de 60% até 100%. Por quê? Fazer isso numa previsão orçamentária? Porque a ocupação ela vai ter um reflexo direto na despesa do condomínio. Quando eu tenho uma ocupação de até 50%, eu não preciso ter um efetivo de portaria tão grande. Eu posso reduzir o número de equipe de limpeza, eu posso ter um consumo de energia, águas, lógico, sempre falando em área comum, menor em comparação quando tivermos uma ocupação acima desses 50%, 60%. Então, se a minha despesa é menor, a contribuição que eu, proprietário da unidade, vou fazer de acordo com a minha cota condominial, ela também vai ser menor. Então, aqui, nesse exemplo, observe, nós temos uma portaria 24 horas, nós temos uma equipe de limpeza e uma zeladoria. Isso tudo aqui, e estou fazendo conta de cabeça, se eu estiver equivocado, por favor, me corrija. Então, eu estou fazendo a conta que, mais ou menos, como despesa só com o colaborador, está chegando a 48 mil reais, um pouquinho acima disso, na proposta básica. Quando eu falo que está aqui dando 48 mil, eu sou muito curioso. Eu já vou lá embaixo para ver qual que é o valor da despesa total. E esse aqui, gente, deixou em branco para nós isso. Você observa aqui que ele deixou sem valor. O que eu vou fazer? Eu vou interromper, não vai dar para a gente fazer o bate-papo em cima dessa previsão que houve um erro material. Eu vou abrir outra, né? Se essa não deu certo, eu vou abrir outra, porque o legal é que a gente faça uma previsão que seja execuível aqui de orientação a vocês, né? Então vamos lá, eu vou dividir tela de novo, peguei uma outra proposta com outra empresa, né, no caso, porque aquela lá não rolou. Deu erro aqui no meu compartilhamento. Só um minutinho que eu estou ajustando. Vou fechar aquela anterior. Acho que deu certo. E estou abrindo aqui. Então, essa é a mesma filosofia essa empresa seguiu, tá? Por quê? Porque a planilha, o modelo de planilha foi encaminhado pela construtora. Qual o objetivo de ter todas feitas em cima do mesmo modelo? Para que a gente pudesse ter uma fácil comparação. Então, o grupo de funcionários estão aqui. Observe que os valores já são diferentes. Né? Por que é diferente? Porque essa empresa aqui fez a cotação de acordo com a realidade e experiência dela. Então, eu vou pegar de novo o total aqui de funcionário, está me dando 42 mil, aquele lá era 38, esse é 42 mil, tá? E estou na proposta básica, que ela também segue o mesmo ordenamento básico e completo. Ao ter 42 mil aqui, novamente, eu curioso, vou descer para ver o que fala o total. E o total está aqui. Aqui é o subtotal, tá? Mas eu vou me utilizar desse subtotal aqui, que já está falando que é 100 mil o subtotal gasto do empreendimento. Ou seja, 42% é só mão de obra. E isso é comum para um empreendimento desse tamanho. E por que é comum? Porque a mão de obra é o custo mais caro. E aí vocês vão poder perguntar para o Paulo também. Poxa, Paulo, 24 mil arredondando, só com porteiro? Cada porteiro vai ter um salário base de 6 mil reais? 6 mil reais não é o salário base do porteiro. 6 mil reais é o custo total desse porteiro. Então tá lá o salário base, provisão do 13º, provisão da férias, provisão do INSS, FGTS, uniforme, cesta básica, se for uma obrigação aí da região, vale transporte.
todos os direitos trabalhistas dos profissionais, sejam eles profissionais próprios, diretos ou terceirizados. E no caso do Oasis, para esse primeiro momento, vai ser necessário uma condição sine qua non ser terceirizado. Por quê? Porque o condomínio não tem CNPJ. Se o condomínio não tem CNPJ, não é possível fazer contratação de funcionário direto. Ok? Isso posto, gente. Então, nós falamos um pouquinho sobre esse primeiro quadro que exige o maior dispêndio financeiro. Lá, vou fazer a primeira comparação, vou lá no completo. Vamos ver o que o completo está falando dessa mesma despesa? O que era 42 mil aqui virou 52 mil reais. Por quê? Se eu estou imaginando uma ocupação maior, automaticamente eu preciso ter um quadro de funcionários maior. E aí vai ter um aumento, neste caso e nessa previsão, comparando o básico com o completo, de 10 mil reais acima, a mais, de investimento. E o que antes era 100 mil reais, agora se tornou 135 mil reais. Então, o completo gerou aqui, nessa proposta, nesse orçamento, 35% na comparação do básico com o completo. Então, voltando para o básico, e eu vou ficar brincando aqui com vocês nisso, a cota condominial média, imaginada do básico nessa proposta, e vou sempre falar números arredondados para facilitar para nós, o que era R$150 na média de cota condominial no básico, lá no completo será R$200. Ou seja, é esse aumento dos 35% que eu falei anteriormente. Eu estou narrando e apresentando uma previsão, e existem 4, mas o Paulo só está falando de uma. Vocês precisarão fazer essa mesma avaliação com as outras 3. E quem vai fazer isso? Vocês. Vocês, futuros moradores, proprietários das mais 600 unidades que existem no empreendimento. E ao final dessa leitura, vocês vão discutir entre vocês, né, trocar ideias. A discussão que eu falo é a troca de ideia, a troca de informação. E o voto ele é individual. Quem ganha? Ganha a democracia, ganha a expressão de votação que atenda à expectativa da maioria de vocês votantes. Vamos descer e vamos ler um pouco mais? Houve também uma separação entre síndico, candidato morador e síndico profissional. Por que isso? É comum dizer que um síndico, quando morador, ele tem um prolabore para fazer reembolso das despesas dele de síndico. Por quê? Despesa com síndico. Eu sou síndico do condomínio e tenho que fazer uma reunião em prol do condomínio. Eu vou gastar gasolina para ir até aquele fornecedor, vou gastar meu celular, eu vou ter um gasto em função da atividade de ser síndico. Tenho o meu tempo pessoal a favor dos moradores, dos condôminos. Então, tudo isso é dinheiro. Então, os condomínios costumam reembolsar esse síndico morador um salário mínimo, R$ 1.412. Um empreendimento desse tamanho, lógico que exige um outro orçamento, um outro valor, né? Se um salário mínimo para atender 632 unidades, talvez vocês teriam dificuldade de encontrar um candidato a morador. Eu, aqui, tá estimando aí, vou falar 3 salários mínimos, né? Mas a previsão, ela coloca aqui um valor, 3 salários mínimos, exatamente. A previsão, ela coloca aqui um valor teto. Não é uma obrigação, se ganhar um síndico morador, ele pode falar, olha, eu me satisfaço com 2. Mas aqui foi previsto 3 salários mínimos como teto e previsto nessa previsão. As outras podem ter feito uma previsão diferente. E quando fala de síndico profissional, é valores de mercado. Aqui foi colocado R$ 7.500. Me antecipando, nós temos 3 propostas de síndico profissional. A menor delas, R$ 5.000, e a maior, R$ 14.900. Então, gente, e tem a mediana aqui, como são 3, de R$ 6.600, tá? Então, gente, o que eu falo com isso o mercado vai entregar a vocês várias oportunidades. Aqui foi feito um estudo de acordo com a realidade dessa administradora, que pode ser diferente de das outras 3 propostas. Ao descer, a gente vê despesas administrativas, tarifas bancárias, DIRF, RAIS, PATs, são acessórios junto à Receita Federal, e emissão do certificado digital e do próprio CNPJ.
Taxa de administração dessa empresa, R$ 6.300. Despesas de conservação e manutenções preventivas. Ah, Paulo, precisa de manutenção preventiva nos equipamentos que são novos? Precisa. Por que precisa, gente? Porque mesmo o equipamento sendo novo, se você não fizer a manutenção preventiva, você perde a garantia. É a mesma coisa de carro, né? Não é tão comum a gente comprar um apartamento novo, mas é mais comum se comprar um carro zero. Isso posto, se você não trocar o óleo, se você não calibrar o pneu, você não perde a garantia com relação ao carro, a mesma coisa o condomínio. Se não fizer a manutenção das bombas, perde a garantia da bomba. Se não fizer a manutenção do portão eletrônico, do sistema de interfone, vai perder a garantia. E isso não é uma invenção da Direcional ou do Paulo. Isso está nas normas da ABNT. Tá? Então, o síndico vai ter essa responsabilidade de gerar as manutenções preventivas de todos os equipamentos que estão sendo entregues. Legal? Vou descer mais um pouco, então. Reparos. Ah, um prédio novo tem reparo? Gente, vocês vão fazer mudança. Imagina a sua casa, quando você entrar com a mudança, vai riscar uma parede. Multiplique isso ao entrar no hall de elevador do condomínio, né, o risquinho que vai fazer na parede, tudo isso é reparo necessário para que o condomínio tenha a sua continuidade natural do processo. Então, fora essas questões de ajuste, ainda vai queimar uma lâmpada, tem que ser reposta, pode acontecer algo hidráulico. Então, por mais que o empreendimento seja novo, isso tem que ser previsto numa boa previsão orçamentária. Mais abaixo, nós temos as despesas de consumo em área comum, não o consumo da sua unidade privativa. Consumo de água, gás, energia e telefone da área comum. Pergunta comum numa hora dessa. Telefone para área comum é o telefone que vai ficar na portaria. O porteiro, se for necessário, ligar para o morador. O zelador ligar para um fornecedor. Para ligar para você. Né? Ah, tem um vazamento lá na unidade 11. Vai lá e pega a lista do proprietário da 11 e liga, olha, está vazando, saindo água pela sua porta. Né? Então, são essas situações que exigem um telefone. Seguro obrigatório, né? Todo condomínio tem por obrigação ter seguro. Gera os R$100 mil que a gente já tinha feito visão. Neste caso, está se provisionando a garantidora. Em média, no mercado imobiliário, os condomínios têm uma inadimplência na média de 10%. Isso é uma média nacional. Eu tenho certeza aqui que no Oasis, estamos aqui com 325 pessoas, nós não vamos ter inadimplência. Que legal que vai acontecer isso no Oasis. Mas, como a gente não... Isso é uma previsão, essa administradora, ela foi atrás de uma garantidora e falando assim, olha, se a média é 10 e você vai garantir, você tem que me garantir algo que gere ao condomínio uma vantagem. Então, ela falou assim, então se a média é 10, eu cobro 5,5 e garanto, então, que entre no orçamento do prédio 94,5% da arrecadação. O 5,5 é a taxa do serviço para ela poder garantir os 94%. Então, se houver devedor acima disso, quem vai cobrar é a garantidora e não é mais o condomínio ter que ficar se preocupando com o devedor. É um formato muito eficiente que impede que o condomínio fique aumentando a cota condominial em função de um eventual devedor. Mas o fundo de reserva, que é uma obrigatoriedade por parte da convenção de condomínio, isso posto gera aqui, gente, um total, então, os 106 mais os 5 mil, R$111 mil, que ao ser dividido pela fração ideal, o que é a fração ideal? Unidades menores paga menos, unidades maiores vai pagar mais. Então, uma unidade moram 5 pessoas e na outra mora uma pessoa. O valor de condomínio não é por número de ocupação de pessoas dentro da unidade. É o tamanho da unidade perante ao todo, que bateria tecnicamente fraca, se chama fração favor ideal. carregar celular. Então, fizemos leitura de uma previsão e vocês vão repetir essa leitura nas demais. Fizemos a comparação da básica com a completa e vocês precisaram fazer isso com as demais. E vimos qual que é o reflexo
desse estudo perante o valor da cota condominial. Tenho certeza que ler uma previsão não é algo fácil, eu não estou aqui dourando a pílula, mas é uma condição necessária. Quando essas assembleias elas eram presenciais, caberia aqui ao mediador fazer toda essa apresentação e então logo fazer a votação e vocês tiverem que escolher nos próximos 10 minutos a melhor previsão. Hoje nós vamos ter 18 horas para essa escolha, ou seja, a assembleia virtual possibilita um elástico temporal maior para que vocês possam tomar a melhor decisão. Mas para isso vai exigir o esforço de ler todas as demais previsões que aqui estão disponibilizadas a vocês. Legal? Então, passei um pouco do tempo, mas o melhor para mim não é o tempo por si só, é que vocês saiam daqui com a melhor informação possível, ok? Por último, vou voltar lá na divisão de tela. Poxa, o Paulo não para de dividir tela, uma hora é Excel, outra hora é a plataforma. Me desculpe, mas é necessário fazermos dessa forma. Discussão. Estou aqui no ambiente da Assembleia, hein, gente? Não saí. Falamos aqui da previsão orçamentária. Agora, o último item, eleição de síndico, subsíndico, conselheiro. Vou baixar o documento aqui também. Já abriu para mim aqui. Para eu ter certeza que está todo mundo na tela comigo, parei de dividir, vou dividir de novo. De vez em quando eu abro uma tela nova aqui, some, eu fico num ambiente, vocês em outro. Eu quero ter certeza que estamos juntos. Então, vou, de forma bem abreviada, falar assim. Nós temos 5 candidatos a síndico futuro morador e 3 candidatos a síndicos profissionais. Primeira candidata, a ordem de candidatura foi a ordem de recepção dos e-mails. Primeira candidata a síndica moradora é a senhora Alessandra. Eu não vou ler a apresentação dela, estou passando pela apresentação dela. Vocês que irão ler diretamente. O segundo candidato é o senhor Isaac, da unidade Bloco 1, 506. Depois a nossa terceira candidata é a Shelber Luiz. Depois nós temos o André Luiz. Deixa eu ver se... o André Luiz. E por último temos o Fernando. Então esses são os 5 candidatos a síndico profissional. A síndico futuro morador, proprietário. E agora vamos começar a ver os síndicos profissionais. Primeira empresa candidata a síndica profissional. Monumental. E aí o prolabore dela aqui, R$ 6.600. Vou fazer o primeiro adendo com relação a isso. Coincidentemente, a Monumental está se candidatando como síndica profissional e como administradora. Não tem nenhum empecilho legal em fazer isso. Mas eu, Paulo, que trabalho com administração de condomínio, negócios imobiliários há 25 anos, acho que existe um conflito de interesse. Então, se fosse eu, um morador, estivesse entre vocês com direito a voto, se eu gostei da Monumental, ou ia votar nela como síndica, ou ia votar como administradora. Votar nos dois, para mim, me gera uma perspectiva de falta de compliance, mas não existe nenhum impedimento legal nessa situação. Só faço adendo porque eu acho que é legal a gente, nesse objeto que eu tenho aqui, que é dar orientação, também dar dica para vocês, mas fiquem à vontade, o direito de voto é o direito de vocês, é um direito exclusivo de vocês. Depois nós temos a empresa Primordial, que está aqui colocando um valor de R$ 14.900 como proposta. E por último, a empresa F3, administradora, proposta de síndico, tá? Novamente, também é uma empresa que está se colocando à disposição na condição de síndica profissional e administradora. E aí eu acho que cabe uma melhor avaliação para que não exista um conflito de interesse. Mas o voto é de vocês. Mais abaixo, então, gente, começamos a ter os candidatos a subsíndico. São 2. A primeira, a senhora Paula, e segundo, o senhor Luiz Gustavo. Aqui faço novamente um adendo. O senhor Luiz Gustavo, ele é também da unidade do candidato Isaac, candidato a síndico. Aqui eu entendo também por experiência
que o subsíndico ele vai cumprir na ausência do síndico. Se são moradores da mesma unidade, automaticamente é a mesma família. Então também vejo um conflito de interesse. O mais legal para um condomínio harmônico é ter pessoas com várias ideias diferentes para poder coincidir aquilo que é melhor, entender aquilo que é melhor para a massa condominial. Estamos falando de um empreendimento de 632 unidades, então que cada unidade possa pegar a sua cota parte de responsabilidade e colaborar com o todo em função disso. Mas, novamente, não é uma ilegalidade, é simplesmente uma observação que eu faço. Depois nós temos os candidatos a conselheiros. São 4 candidatos, sendo certo que precisamos de 3 efetivos. Então, do primeiro ao terceiro lugar serão os efetivos. E o último colocado será o suplente. Poderíamos ter mais 2 suplentes, mas não tivemos candidaturas a esse nível. Primeiro é o Youssef, depois é o senhor Clóvis, depois a senhora Lassi e depois o senhor Paulo Henrique. Acho que troquei, o Clóvis está por último aqui, antepenúltimo o Paulo, senhor Youssef. Isso posto, gente, fiz todas as apresentações necessárias para a presente noite. Que legal, mas ultrapassei aqui 10 minutos a mais daquilo que eu falei que seria o meu tempo. Peço desculpa por essa falha, mas reforço o meu maior interesse, que é que vocês tivessem a melhor orientação. Observo que a votação já está em curso e observo mais ainda que pessoas já votaram. Como eu voto? Ao lado da discussão, aí na sua tela vai ter votação. Para mim aparece resultado da votação porque eu não tenho direito a voto. Infelizmente não tenho um apartamento no Seleto, não posso votar. Isso posto, vocês que votam vai ter votação. Primeiro item que era falar de CNPJ do condomínio. O que é para votar nesse item? Dar ciência que vocês foram orientados que o síndico, ao ser eleito, terá que colaborar com o processo burocrático de emissão do CNPJ do condomínio. Vão dar ciência que vocês tiveram conhecimento que o ABITS foi emitido no dia 14/6. Vão dar ciência que a vistoria da área comum será no dia 28/6 de 2024. Vão dar ciência que a entrega das chaves ocorrerá no dia 1º de julho de 2024. A administradora não vota, porque votará na administradora junto com a previsão orçamentária. Então, nós temos 4 propostas, sendo que tem a proposta básica e a completa. Então, nós vamos ter 8 opções. Então, eu vou escolher na opção básica da empresa A ou a opção completa da A, básica da B ou completa da B, e assim sucessivamente. Mais abaixo, nós temos aqui, então, 8 candidatos a síndico, sendo 3 proprietários e 3 empresas de sindicatura profissional. Eu vou escolher aquela que melhor atende o meu interesse como morador e vou votar. Subsíndico idem, de 2 vai ganhar 1. Conselheiro, do primeiro ao terceiro lugar serão os efetivos e o quarto será o suplente. Gente, estou sem voz. Mas que legal que a gente conseguiu passar por todos os itens aqui que era objeto da Assembleia. Relembro, a Assembleia é um rito jurídico. Desta Assembleia nós teremos uma ata, essa ata será registrada em cartório através do presidente e secretário da mesa, que são os membros da construtora, em função dessa primeira reunião ter sido convocada pela construtora. Dúvidas? Eu acho que vai ser assim... unânime a gente falar que tem dúvida, é muita informação para 50 minutos. Então, eu não poderia aqui ser ingênuo e não achar que não teríamos dúvidas. As dúvidas irão surgir. Primeira coisa que eu falo, ainda mais para um empreendimento desse tamanho. Primeira situação, tenham calma. Vamos passo a passo. Hoje, essa Assembleia ela só falou do rito necessário e obrigatório para a entrada de vocês no empreendimento. A gente vai ter N assuntos que não foram trocados hoje. Não falamos de regulamento interno, não falamos de horário de obra, não falamos de organização de mudança. E por que nós não falamos isso? Se a gente quisesse falar de todo o ordenamento de um condomínio numa primeira assembleia,
essa assembleia não terminaria amanhã meio-dia, ia ter que terminar semana que vem meio-dia. Tenho certeza que vocês terão que fazer novas assembleias daqui 30 dias, depois mais uma outra daqui 90 e assim sucessivamente. O condomínio, gente, ele é um ser vivo. O condomínio, ele vai exigir de vocês um certo esforço. E esse esforço ele vai ter que ser esquartejado. Hoje é o esforço necessário para que vocês possam entrar no empreendimento. Amanhã é um esforço para vocês organizarem o empreendimento. Depois é um esforço para fazer benfeitoria no empreendimento. E assim sucessivamente. Então tenham calma, tá? Segunda situação, a assembleia é um momento chato, o Paulo não parou de falar, eu cheguei no meio, depois vou ter que assistir a gravação, o Paulo falou algo que eu não entendi, então vou ter que assistir de novo, vou ter que ler as apresentações das administradoras, vou ter que ler as previsões orçamentárias, perfeito. Tem toda essa condição que é burocrática e um pouco triste, mas ela é necessária. Então, não fuja disso. Participe do ambiente onde será a sua moradia por um determinado tempo, ou se não for moradia, é por investimento, invista mais tempo ainda, porque se a gente investiu em algo, é para ter retorno, e a gente só consegue retorno com esforço. Então, faça todas essas avaliações necessárias para que vocês possam ter sucesso nessa nova vida condominial. Passado tudo isso, que é ler, entender, avaliar, eu imagino que vai ser então 8 horas da noite. A última dica do Paulo é a dica mais importante. Comemorem. Eu que já tive o meu novo empreendimento, recebi a minha primeira chave da minha primeira casa, falo para vocês que isso foi um divisor de água para minha família. Que seja idem para vocês. Eu sei que é chato, atrasou um pouco, eu esperava ter recebido antes. Vamos olhar agora, nesse dia de hoje, para metade do copo cheio e vamos comemorar essa conquista. Parabéns a vocês, que vocês entendam que vocês são pessoas diferenciadas num país onde o déficit habitacional é tão grande. Né? Então, muitas pessoas estão começando agora, estão lá no estande de vendas hoje, tentando, fazendo soma para comprar o seu primeiro imóvel. Vocês já estão aqui numa reta final de conquista e obtenção da sua chave. Então, parabéns, comemorem. Eu estou em São Paulo, aqui compraríamos uma bela pizza, abriríamos um champanhe, um vinho para comemorar, para que não deixar essa data passar em branco. E como bem convidou o Fred, aí eu não vou poder participar, dia 1º, a construtora incorporadora também está preparando algo bem diferente para que vocês possam comemorar de novo aí de forma presencial, de forma organizada, mas presencial, que é receber a chave do imóvel de vocês. Eu vou ficar por aqui, né? O audiovisual vai se encerrar. Daqui 20 minutos eu vou substituir o link do ao vivo pelo link da gravação. Convido a todos que assistam de novo, que acho que é legal a gente obter a melhor informação possível neste início. Parabéns, fiquem bem, fiquem com saúde, sucesso no empreendimento e que eu possa encontrá-los em outras assembleias, de outros empreendimentos que a gente possa seguir com a parceria. Muito obrigado, boa noite e sucesso a todos vocês. Um forte abraço. Quem são os candidatos que ganharam eleições? Para síndicos, teve 4 candidatos, condôminos, moradores e 4 empresas. Nenhum morador ganhou, foi eleito. O que foi eleito foi uma empresa chamada Monumental Consultoria, com 41,92%. Né? E foi eleito subsíndico. Subsíndica é realmente morador, é proprietário. Foi eleita com 87,8%. Ela se chama Paula Elizabeth, do Bloco 1. E no Conselho Fiscal, todos foram eleitos condôminos, moradores. E o CIF Tadeu, com 53,5%. Paulo Henrique, e o CIF Tadeu é do Bloco 4. Paulo Henrique é do Bloco 2,
com 23,23%, e Clovis Tito, bloco 3, com 14,9%. Esses são do Conselho Fiscal. E a administração ganhou a administradora Casa, com 43,75%. Teve 7 candidatos para a administração. E a administradora Casa, que é uma empresa também, ganhou foram eleitos com 43,75%. Então foi assim que nós terminamos a AGI, que é a Assembleia Geral de Implantação do Condomínio.